Aí que pode ficar quieto aí que eu dou. Tá abrindo. Tá Pode aberto. ficar quieto aí. Tá no live. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. 3 formas de superar a timidez. Timidez é um aprendizado que a gente tem, e esse aprendizado ele gera comportamentos bem desconfortantes para a gente. Nós vamos colocar aqui uma maneira de mensurar qual é o grau de timidez e o que a gente pode fazer para a gente diminuir isso. Então, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para a gente configurar e a gente colocar uma escala para saber exatamente qual é o grau aonde você se posiciona em timidez. O dicionário, ao definir timidez, ele coloca que é um desconforto, é uma inibição. Eu estou lendo aqui porque eu estou colocando hiperesite como está colocado no dicionário. É um desconforto, é inibição em situações de interação pessoal que interferem na realização dos objetivos pessoais e profissionais. Caracteriza-se pela obsessiva preocupação com as atitudes, reações e pensamentos dos outros. O tímido, ele tem algo muito interessante. O tímido, ele tem o poder de fazer julgamentos baseado naquilo que ele imagina que o outro percebe dele. E aí, ele se sente julgado, ele acha que ele é a pessoa principal, ele acha que as coisas todas acontecem em função dele. Presta atenção na roupa que ele está vestindo, presta atenção no cabelo, e imagina que todos estão olhando para ele. Então, o grau que ele tem de julgamento, o grau que ele acha que as pessoas que estão num determinado lugar só tem foco para ele, é que causa toda a inibição, e ele vai encolhendo, e vai ficando com medo, e ele não toma nenhuma atitude. Se é que ele foi em algum lugar, algum contexto, onde ele tenha que ser proativo, e ele se torna reativo. Por quê? Porque a capacidade dele fazer julgamento dele mesmo é muito grande. Ele está olhando só para ele. Ele acha que qualquer comportamento que ele faça, ele vai ser julgado. Ele acha a pessoa mais visada e olhada dentro do contexto onde tem pessoas. E aí, ele acha que as pessoas só vão encontrar nele os defeitos. E ele engrandece, põe foco nos defeitos, e as qualidades dele ele diminui a tal ponto que não servem para absolutamente nada naquele contexto. E aí, se ele for numa festa, e ele, por timidez, ele passa fome para ir comer em casa, porque como é que as pessoas vão olhar, se eu for para pegar no talher, se eu for para pegar o salgadinho com a mão, as pessoas vão estar todas olhando para mim. O tímido, ele tem esse comportamento baseado no julgamento dele. Ele acha que todas as pessoas estão olhando para ele julgando. Algo muito interessante a respeito desse comportamento social, ele é um comportamento que foi aprendido.
por ele ser aprendido, ele é um comportamento que ele pode ser desaprendido. Então, essa colocação é uma colocação bastante rica. Por quê? Porque existe essa possibilidade de se fazer novos aprendizados para que seja inserido num lugar aonde essa timidez ela flutue com maior propensão de ficar próximo do zero. A gente tem um questionário para a gente avaliar o grau da minha timidez. Então, se você puder aí, eu vou precisar que você coloque um lápis, uma lapiseira, uma caneta e um papel, porque você vai responder algumas perguntas. Então, as perguntas que você vai responder, elas têm uma classificação. Todas as perguntas você procure, depois de ler, responder. Não fique só olhando e pensando. Procure responder de frente. E as respostas você vai aplicar números de 0 a 5. 0 é quando a frase para você, a resposta for nunca. 1 é quando for raramente. 2, às vezes. 3, com frequência. 4, quase sempre. 5, sempre. A cada pergunta, você vai colocar essa resposta. A cada questão, então, atribui a nota uma das respostas. Anota, tá bom? Vamos lá? A primeira questão. Você fica preocupado com o que as pessoas estão pensando ou o que eles pensarão de você? Questão 2. Você sente vergonha em conversar com alguém novo, alguém desconhecido? Três. Você evita falar em público? 4. Você tem vergonha de falar com alguém do sexo oposto? 5. Quando você chega num lugar, por exemplo, um evento corporativo, uma conferência, um congresso, você vai direto procurar pessoas que conhece para ficar junto delas? 6. Você sente-se mais confortável quando está sozinho do que quando está acompanhado? 7. Você prefere ficar em casa e ver um filme sozinho do que ficar em casa e assistir um filme com toda a família? 8. Você sente-se ansioso quando tem que falar em público? 9. Se uma pessoa que você nunca viu vem até você e puxa assunto, você se sente desconfortável? 10. Você não gosta de sair em fotos e em vídeos? 11. Muito bem. Agora que você já respondeu a todas as questões, soma todos os seus pontos e vamos ao resultado. Então, você respondeu lá do nunca até o sempre. Nunca é 0, raramente é 1.
às vezes 2 pontos, com frequência 3 pontos, quase sempre 4 pontos e sempre 5 pontos. Então, esses números você soma. Como resultado, vamos ver a classificação? Muito bem. Se você conseguiu, o seu número ficou entre 0 e 20, a soma desses números nas suas respostas, o seu nível de timidez é mediano. Pode ficar tranquilo que isso é normal. Por quê? Porque todos nós temos um nível de timidez. Se os seus pontos estiverem na faixa entre 21 e 30 pontos, o seu nível é mediano de timidez. Já para você ficar atento, para você já prestar atenção. Essa soma é uma soma que ela é bem pautada. Isso tem um estudo psicológico que foi feito em cima disso. Do 30 em se a soma das suas respostas deu um número na faixa entre 31 e 40 pontos, você tem um nível alto de timidez. Então, agora você já está precisando buscar ajuda, porque você passa por alguns problemas que precisam ser organizados de outra maneira. E se você tiver na faixa de 41 a 50 pontos, o seu nível de timidez é estratosférico. Você está num perigo muito alto. Você precisa buscar ajuda. Sabe, esse teste, é lógico que ele é um teste pertence a um grupo de vários testes psicológicos, mas ele serve para dar um pequeno embasamento dentro de um certo contexto. Então, esses números, eles obedecem a um determinado critério. Esses números, inclusive, a gente vai, se você solicitar, pedir para a gente pode enviar para você depois em PDF, para você olhar com mais critério. Mas olha que interessante. Você tem uma faixa com a qual a sua timidez, se ela estiver lá em cima, entre 41 e 50 pontos, ela está estorvando o seu caminhar, o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, o que você precisa fazer? Uma das consequências, quando a gente tem o nosso diálogo interno, para você pegar o seu PDF dessas perguntas, solicita pelo seu e-mail, tá bom? Pode ser tanto pelo e-mail como pelo WhatsApp, é só você colocar aí no chat, ou se você estiver vendo essa palestra após, é só você entrar lá no nosso site, e lá no nosso site você solicita esse PDF que a gente vai ter o maior prazer em enviar para você. Bom, quando você, então, sob o olhar da PNL, o que você tem? Você está com o seu julgamento nas alturas, muito alto. Em PNL, a gente dá um nome desse pensamento de diálogo interno. A tua conversa com você está muito grande. Você se sente diminuído e você aumenta o olhar das outras pessoas em direção a você. E o pior, as pessoas estão, segundo a sua interpretação, olhando os seus defeitos. Então, elas quantificam os seus defeitos e minimizam as suas qualidades. E olha, vou começar a contar um segredinho para você. As pessoas não estão nem aí para você. As pessoas, elas prestam atenção nelas mesmas. A história, ela está com você. É por isso que existe maneiras da gente modificar esse aprendizado que um dia você teve que te trouxe até aqui. Porque uma das maneiras com as quais a gente trabalha é que o nosso cérebro
isso neurologicamente já está provado, os neurocientistas, eles provam que o nosso cérebro ele aprende por velocidade e repetição, ou um ou outro, ou ambos. Então, o que acontece? Você teve na sua história de vida lá atrás um aprendizado num determinado contexto e que esse aprendizado, sendo trazido para o seu presente hoje, aqui e agora, ele está endossando o teu comportamento, levantando a sua timidez. E o que a gente oferece é essa possibilidade de, através de algumas inserções de técnicas usadas em PNL, diminuir essa timidez e fazer com que você converse com aquela pessoa estranha. Se você tiver numa fila, num saguão, se você estiver no aeroporto, se você estiver na rodoviária, se você tomar um Uber, se você tomar um táxi, você estiver na fila de uma padaria, de um supermercado, você converse com as pessoas. Se você tiver para fazer uma apresentação, se você for conversar com o seu gerente, com o seu chefe, você converse com ele. Por quê? Porque a maneira de você se comunicar com as pessoas é você entrando em contato com elas. Essa insegurança que foi gerada, e a gente dá um nome de timidez, isso pode ser minimizado com uma rapidez com a qual você pode seguir um determinado procedimento. O primeiro procedimento que você pode ter é que você se encapsulou, você entrou numa gaiola aonde essa gaiola só tem duas respostas. Você está numa dualidade. Essa dualidade que você está, ela é aquela dualidade, é débito ou crédito. Ela é feliz ou infeliz. Calma, existe. As coisas não são digitais desse jeito. Elas são analógicas, não tem essa história. Você triste vai ficar alegre. Você não sai desse jeito, desta forma. Você passa por um processo analógico e não digital. Analógico é um processo que você passa devagarzinho. É como você não fica magro, gordo você tiver do dia para a noite. Ou você não fica gordo do dia para a noite. Você passa por um processo que você vai se adaptando. E, dentro do processo de timidez, você se leva a esse lugar, aonde você está sendo julgado, aonde as pessoas ao seu redor parece que elas só enxergam você. Mas isso é a tua interpretação. Então, essa maneira de você colocar as coisas que você está sozinho no mundo, não. Você não está sozinho, você está acompanhado de pessoas. E você precisa se organizar com essas pessoas, porque a gente vive numa aldeia. Nós não somos pessoas que vivem sozinhos numa ilha. Teve até isso foi até muito bem especificado num filme chamado Náufrago, aonde, eu acho que o nome do artista era Tom Hanks, ele criou o personagem numa bola. E ele conversava com a bola. Por quê? Porque você precisa se comunicar com alguém. E aí ele criou esse alguém fictício para conversar com ele. Então, nós somos muito influenciados pelo meio externo. E esse comportamento de timidez foi um aprendizado que a gente teve lá no passado e a gente está trazendo aqui para o presente. E essas coisas a gente não tem uma mensuração, a gente não tem muita consciência daquilo que está acontecendo. Então, procure flexibilizar aquilo que você pensa de dualidade, que é um contra o outro, alguém contra mim. Ele só olha meu defeito, ela só olha meu defeito. Eu não vou conversar com ela porque ela é muito bonita e eu vou ficar conversando com os meus botões aqui. Não, será que eu chegar lá, ela vai me menosprezar? Ou será que eu chegando lá,
ela vai contar para as outras pessoas, as outras pessoas vão rir de mim. Isso está na cabeça da sua falta de coragem, justificando o seu medo de agir. Por quê? Porque você está num grau de timidez que inibe você de ir conversar com certa pessoa. Então, e isso, nesse processo, ele pode ser desorganizado. Então, esse passo número 1 é sair da dualidade. O passo número 2, se você puder, transforme esse pensamento negativo em positivo. Como assim? Você está vivendo o mundo de inibição na tua cabeça. O seu comportamento é você ir lá e conversar com a pessoa, é você ir lá fazer a apresentação, é você ir conversar com o seu gerente, com o seu chefe, para você reivindicar aquilo que você acha justo, seja salário, seja trabalho, horário, tempo. Você vai conversar com o seu cliente oferecendo um produto. Se você é vendedor, você torce para o rapaz do outro lado não atender o telefone. Essa história você pode modificar. Você pode mexer nessa história de comportamento através de uma nova opção que você possa criar. E existe uma maneira também da gente diminuir esse diálogo interno que a gente vai ver já, daqui para frente. Então, esse reverter isso, você sai desse processo de eu não consigo tal coisa, eu não consigo conversar com uma mulher bonita, eu não consigo conversar com um homem bonito, eu não consigo falar com meu gerente, eu não consigo fazer uma apresentação em público, eu não consigo ir a uma festa, sabe? Pega esse não consigo que te traz uma incapacidade e você transforme esse não consigo em eu consigo não ir falar com a moça bonita. Agora, você está com um pensamento reverso. O que você está fazendo? Você está saindo de uma incapacidade para uma escolha. Quando eu consigo não, significa que eu saio da incapacidade de escolher para eu escolher não ir lá. Sabe? Quando você está dentro da incapacidade, a sua tendência é olhar para baixo, é fechar os ombros, ter pouca oxigenação, e aí você não faz as coisas, você fica numa maneira de incapacidade. Ao passo que se você falar assim, eu consigo não, eu escolhi, eu não vou lá, porque eu não quero. À medida que eu decidir ir lá, eu vou lá e vou conversar com uma certa pessoa, independente da resposta, porque viver é um risco, e esse risco você está correndo. Então, correndo o risco de ser feliz. Olha que legal. William James, um psicólogo norte-americano, ele tem uma frase muito interessante: muito cuidado com aquilo que você pede em suas orações. Por quê? Porque você corre um sério risco de vê-las atendidas. Então, ao invés de você olhar a tua incapacidade, transforme a sua incapacidade em escolha. Ó, sai da dualidade. As suas reivindicações para você, minimizar o seu diálogo interno, você coloca algo na sua identidade. Eu sou capaz de conversar com a mulher, eu sou capaz de conversar com o gerente, eu sou capaz de fazer uma apresentação em público, eu sou capaz de conversar com aquela pessoa. Você sabe o que acontece?
quando você começa a recitar estas frases e você coloca emoção nessas frases, você está trocando o teu comportamento e colocando capacidade nele. Então, o que você consegue fazer é mudar a regra da sua incapacidade para escolha. E aí, você vai diminuindo essa timidez. E você vai fazendo com que ela chegue a tal ponto que você vá dominar. E daqui a pouco, você estará se surpreendendo com a comparação entre o teu comportamento após essas decisões, comparado com você com aquelas outras decisões que você tomou de uma maneira incapacidade. Aquela incapacidade que você tinha de tomar certas atitudes estão sendo transformadas agora por suas escolhas. Esse diálogo interno, todas as vezes que você tiver esse diálogo interno, existe uma maneira de você diminuir isso. A gente em PNL desenvolve vários exercícios para esse tipo de coisa, e uma delas é um chart, é uma maneira que você tem, quando a gente aplica o voz é uma maneira da gente procurar interpretar um evento com a maior quantidade de detalhes que você viu, que você ouviu ou que você sentiu. E aí, quanto mais detalhes você tiver dessa ação, menor será o impacto de surpresa. Então, quando você estiver num determinado lugar e você estiver pensando na sua incapacidade, comece a fazer um inventário daquilo que você pode fazer para sair desse estado de incapacidade. E aí, quando você começa a conversar com você está transformando esses seus pensamentos, esse seu diálogo interno, você está transformando essas justificativas em algo que sirva para você ir lá e resolver essa situação. Então, essas são 3 formas de superar a timidez. Às 16 horas eu fiz uma palestra ali pelo YouTube com esse mesmo tema, e a abordagem do tema foi com outras soluções. Esta aqui foi uma abordagem com outras possibilidades diferentes daquela. Se você quiser conhecer a outra abordagem, dá uma passadinha lá no nosso site, www.eniocarvalho.com.br, que você vai ter acesso a ela, tá? E você pode, inclusive, fazer algumas perguntas, se você tiver algumas sugestões, se você achar que esse tema, timidez, precisa ser explorado com maiores detalhes, a gente fica à sua inteira disposição. A gente pode fazer atendimento em mentorias, a gente pode fazer alavancagem, e o que você vai ter sempre é a disponibilidade de poder aprender a fazer com você mesmo. Então, e as pessoas que são caras, que estão ao seu redor, também podem serem gratificadas com a utilização dessa sugestão de você poder ter essas 3 possibilidades, que essas 3 de agora, mais as 3 da outra palestra, são 6 formas de você superar a sua timidez. Então, essa é uma maneira, assim, que você tem esse bloqueio inconsciente, que ele pode ser tocado, ele pode ser arrumado de uma forma diferente, que você possa ter
uma mudança. E essa mudança ela não tem nada a ver com temperamento, ela é uma mudança baseada em escolha, é baseado naquilo que você coloca como incapacidade. E se você fizer isso, se você começar a fidelizar com aquelas 10 questões e se posicionar num lugar onde você verdadeiramente queira mudar de lugar, saiba que o teu comportamento ele pode ser diferente do que ele era antes, baseado na tua escolha, baseado na convicção dos seus passos, por onde você quer andar. Então, tem até uma frase que eu separei de um filósofo que ele calha muito bem aqui agora conosco, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, quase chegando no final, ou recomeçando de novo. Nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Então, essa maneira de você trocar o significado, você escolhe. Também a gente usa muito aquela frase que o Henry Ford usava: se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Sabe? Esta maneira de você, em primeiro lugar, encarar a timidez, já é um passo com o qual você vai classificar essa timidez. A primeira é você sair da dualidade. Sim, não, sim, não. Eu sou alegre, ou eu sou triste. Você sai dessa dualidade. Essa maneira de você fazer com que transformar pelo segundo passo essa sua conversa interna que você tem com você de negativo para positivo, você transforma isso. Então, ao invés de você realçar os seus defeitos, amplie as suas qualidades. A única pessoa que presta atenção em você é você mesma. Então, você como pessoa, se realce, alavanque o teu melhor. E aí, você como terceiro, se qualifique. Eu sou. Recite para você mesmo. Você como uma pessoa é capaz de escolher. Você é o dono da escolha da sua vida, você não é refém. Então, eu sou um bom orador. Eu sou integrado com a minha turma. Você não precisa se anular, você precisa mostrar as suas qualidades, você precisa ser uma pessoa que convive, que faz network, porque você enfurnado, parado, sem fazer nada, choramingando, você vai ficar com seu diálogo interno, imaginando que você é o centro do mundo de uma forma que as pessoas estão olhando para você e diminuindo aquilo que você é. E essa forma de você superar essa timidez, você pega essa graduação e você vai diminuindo, usando essas 3 maneiras. Se você quiser mais algumas informações a respeito da nossa conduta, das nossas palestras, lá no nosso site, a gente tem uma frase de entrada lá, que normalmente nos remete àquela outra frase: errar é humano. Tá legal, troca isso. O errar, né? Acertar é humano. E eu quero fazer parte da turma que acerta, da turma que, se errar, bate no chão, levanta e vai embora. Isso que é a grande história. Então, lá no nosso site, a gente tem lá agenda para as palestras, cursos avançados de PNL. A gente tem essas nossas palestras ficam hospedadas lá também. Então, a gente tem as palestras colocadas todas lá, e se você tiver algum assunto do seu interesse, clica lá, dá uma olhada. A gente tem um evento, tá aí as palestras, a gente tem um evento rápido,
deixa eu ver, uma maneira da gente apresentar para você o que a PNL pode dar como você, como ferramentas para você reorganizar o seu dia a dia. NLP Quickly é uma coisa rápida, é um evento de 2 horas, onde você vai descobrir que o seu dia a dia pode ser um pouco melhor do que aquilo que você já tem, utilizando ferramentas e técnicas da PNL. Então, seus objetivos eles podem ser realizados com uma maior destreza, uma maior rapidez. Se você quiser encontrar a gente está em todos os blogs, Facebook, Twitter, Instagram. A gente está aqui no Facebook, lá no YouTube. Então, o Twitter é Enio Carvalho INS, e os outros são Enio Carvalho Instrutor. Mas é só entrar na nossa página e clicar. Então, a gente tem lá todos as palestras hospedadas lá, você pode olhar. A gente tem também um grande amigo meu, chama Leonardo Botelho Estrela, a gente faz algumas lives, e essas lives a gente coloca algumas inserções de uso habitual de PNL. É um bate-papo muito gostoso, que você pode interagir com a gente. Então, a gente fica à sua inteira disposição. Se você quiser, deixe seu e-mail, a gente envia para você, se você quiser, esses testes que foram feitos, a gente passa em PDF para você, dê sugestões, e se você quiser participar das nossas palestras, essas palestras são pequenininhas, são de 30 a 40 minutos, para elas serem mais confortáveis, não serem enfadonhas e não judiar muito do seu tempo. Boa noite, Valéria. Você pode participar desses eventos, e você pode, ao participar desses eventos, fazer com que a gente você dê sugestões ou os assuntos que você acha que são mais pertinentes, e a gente pode fazer essas palestras. Essas palestras a gente tem toda quinta-feira no YouTube às 16 horas. E a gente esporadicamente vai fazer aqui, mas para você saber, entra lá no nosso YouTube, coloca lá para você compartilhar, e toda vez que tiver um evento nosso e você tiver vontade de participar, vai subir a agenda e você acompanha a gente por esses canais de relacionamento profissional, tá bom? Muito obrigado pela participação. Se você gostou, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos. Se você não gostou, compartilhe também. Aí você compartilha com seus inimigos. Mas aí você compartilhe. A gente terá o máximo prazer em poder sempre disponibilizar essa fantástica ferramenta que a PNL disponibiliza. Para quê? Para que você faça do seu amanhã um pouquinho melhor do que você é hoje. Então, a gente fica à sua inteira disposição. Muito obrigado pela participação. Coloque seus comentários, vai lá no nosso site, a gente fica à disposição de vocês. Muito obrigado. Até a próxima ou até quinta-feira.